O Corinthians vive uma fase crucial no Brasileirão e o técnico Ramon Dias é o grande responsável por essa boa fase do clube. E nesse vídeo a gente vai falar como Ramon Dias salvou o ano de 2024 do Corinthians. O Corinthians teve um início de ano desastroso, com contratações equivocadas, muitas contas para pagar e um técnico que não era o escolhido do novo presidente, que era o Mano Menezes. O Mano foi demitido ali em fevereiro, não conseguiu emplacar, e o Corinthians foi atrás do Antônio Oliveira, que teve até um bom início no clube, mas que não conseguiu engatar vitórias, acabou perdendo muito, e depois de 5 meses foi demitido, muito porque não conseguiu engatar no Brasileiro e não conseguiu nem passar das quartas de final do Campeonato Paulista. E para salvar o Corinthians do rebaixamento, a diretoria do clube foi atrás de Ramon Dias, aí o treinador argentino, que estava livre no mercado depois de ter saído do Vasco. Ele chegou para basicamente apagar o incêndio, tirar o Corinthians ali da 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e dar ao Corinthians um padrão de jogo, dar uma cara, né? Coisa que o clube não via há anos. E o Ramon Dias já começa bem, ganhando de 2-1 de virada do Criciúma e consegue aí, né, começar a ter um bom início aí no Corinthians. Infelizmente, no Campeonato Brasileiro, o time ainda não conseguia emplacar muito, não conseguia se ver livre aí da zona do rebaixamento, do risco do rebaixamento, mas a grande resposta aí que o time do Ramon Dias deu foi nas Copas aí. O Corinthians chega na semifinal da Copa do Brasil, cai para o Flamengo, chega na semifinal da Copa Sul-Americana e cai para o Racing, né? Uma curiosidade é que o Corinthians caiu nas duas ocasiões para os times que foram campeões, né? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e o Racing ganhou a Sul-Americana. E com as Copas tendo saído aí do caminho do Corinthians, o Corinthians ficou livre e aí sim, né, no Brasileirão, com foco só no Brasileirão, tendo mais tempo para treinar e tudo mais, o Ramon Dias conseguiu colocar o time realmente nos trilhos, tanto que hoje o Corinthians já emenda aí 4 vitórias consecutivas e sonha em chegar à Libertadores, né, até porque o Flamengo ganhando a Copa do Brasil e estando ali no G6 também acabou abrindo uma vaga e tudo mais, então o Corinthians tem essa chance aí real de chegar na Libertadores. E falando assim da mudança que o argentino conseguiu implementar no Corinthians, muito se dá por ele ter a capacidade de colocar um sistema coeso, um sistema bem definido que tira o melhor dos seus jogadores, né? E ainda por cima a gente vê aí uma grande evolução do time, mesmo que, como a gente falou, muito tempo aí o Corinthians teve que se dividir entre Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão, mesmo com pouco tempo para treinar, o Ramon Dias conseguiu deixar um sistema bem definido aí no Corinthians. E o Ramon vem conseguindo aí manter uma boa formação aí, botando o Corinthians no 3-5-2, dando aí muita ênfase a uma linha defensiva sólida, com os 2 volantes protegendo bem a zaga. E com isso, Fagner e o Matheus Bidu conseguem ter mais espaços ali para atacar pelas laterais. A gente vai chegando ali no meio-campo, tem o Rodrigo Garro, que atua ali como um enganche, fazendo muito ali as transições ofensivas e armando as jogadas ali no Corinthians. Além disso, a gente também tem aí o Breno Bidon, que passou a ter mais espaço aí com o Ramon Dias, e como é um jogador mais avançado, ele tem demonstrado muita qualidade e ajuda muito o time aí com a sua qualidade técnica, sobretudo. E no ataque, a grande arma aí do Corinthians é a dupla de ataque, que é Yuri Alberto e Memphis Depay. A gente falando primeiro aí do Yuri Alberto, a gente tem que se destacar que ele está jogando onde ele realmente gosta de jogar, que é como um segundo atacante, jogando ali como um atacante móvel, né? Chegando mais de trás. Ele vem fazendo melhor e os números acabam provando isso, né? O Yuri Alberto ele já marcou nessa competição, nessa temporada, 27 gols, sendo que 11 deles foram aí no Campeonato Brasileiro, estando apenas um aí do artilheiro Estevão. E falando agora do Memphis Depay, ele vem atuando como camisa 9, o holandês, só que é um pouco diferente, até do que a gente viu aí no Memphis Depay aí na sua época aí de PSV, no Manchester, no Barcelona, no Atlético de Madrid, enfim, até na própria seleção da Holanda, ele não costumava jogar de centroavante como ele joga hoje. Então ele tem ele é a referência hoje no Corinthians, com a vantagem de não ser poste, né? Ele é um cara que consegue se movimentar, né? Muitas vezes aí ele joga ali nas costas da defesa adversária, porque ele tá na referência, mas é um cara veloz também. Então, é sempre jogando ali com o Igor Coronado ou com o Rodrigo Garro, ele consegue ter as bolas ali para ele poder
conseguir entrar. Então, assim, o Memphis Depay está sendo um pouco assim adaptado, mas está indo muito bem, né? Tá indo muito bem, tanto que ele tem essa coisa de ser a referência, uma referência rápida, quase como um híbrido, né? Por mais que o segundo atacante seja mais o Yuri Alberto. E a gente consegue ver aí o Depay várias vezes voltando para iniciar as jogadas. Então, essa dupla de ataque, Yuri Alberto e o Memphis Depay, é um dos pontos mais fortes aí do Corinthians. E além de toda a parte tática que a gente acabou de falar, a gente tem que também dizer que o Ramon Dias ele deu uma nova identidade aos jogadores do Corinthians, a questão da equipe do Corinthians mesmo. A equipe do Timão começou a ser uma equipe mais aguerrida, que mesmo quando não ganha, não dá o jogo como perdido, segue em frente. Tanto que um exemplo disso aí é jogando em casa. O Corinthians voltou a ser uma equipe que coloca medo nos adversários, como quando joga aí na Neoquímica Arena. E o exemplo disso é o último jogo contra o Vasco, que o Corinthians consegue pressionar a equipe carioca, empurrando ela até o campo dela, jogando muito, não dando espaço para o Vasco jogar de jeito nenhum e fazendo aí 3-0 com 24 minutos de jogo, ou seja, praticamente matando o jogo aí com menos de meia hora de partida e sabendo usar as suas principais armas. E um exemplo disso aí é o Mateuzinho e o Bidu, dois laterais que jogam com muita profundidade, que causaram perigo aí para a defesa do Vasco durante praticamente o jogo todo. A gente teve também aí o Romero aparecendo para jogar de costas para a defesa, ajudando a armar as jogadas e depois sempre reposicionando. Lembrando que essa seria uma função que o Depay faria se não tivesse suspenso. E claro, o gênio Rodrigo Garro, flutuando no meio-campo do Vasco, aproveitando as brechas que a defesa deixou para aproveitar da sua grande finalização, marcando aí, né, saindo dos seus pés 2 de 3 gols da vitória do Corinthians na partida. E outro fator que fez o Corinthians subir de patamar aí com o Ramon Dias foram as contratações feitas pelo Alvinegro Paulista. Se a gente for falar aí do meio-campo, antes a gente tinha aí o Breno Bidon e o Ranieri no meio-campo, que não era um meio-campo muito compatível. Então tiveram aí as contratações do André Carrillo, do Josef Martinez e do Charlie, que aí sim o Corinthians passou a ter um meio-campo mais aguerrido, mais combativo, que dificilmente perdia aí os duelos no meio-campo. E a defesa aí também passou por grandes mudanças. A gente teve a contratação do André Ramalho, jogador experiente, que chegou e deu muito mais confiança ali à defesa do Corinthians, que antes era bem vulnerável. Além disso, a gente também teve a grande contratação de 2024, que foi a do holandês Memphis Depay, que, como a gente já comentou, chegou dando muita qualidade para o ataque do Corinthians e formando uma dupla excelente com o Yuri Alberto. E você, torcedor, você acha que o Ramon Dias é o treinador certo para o Corinthians? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E de resto, já sabe, tá gostando do nosso trabalho? Deixe seu like, se inscreva no canal e fique aqui no Fox Futebol para saber de tudo o que acontece no seu time. Valeu!